A segunda-feira do Internacional deve ser de reuniões com a Federação Gaúcha de Futebol e principalmente de forma interna para entender quais serão os movimentos da direção colorada a respeito não apenas do condicionamento de arbitragem, mas a respeito também das declarações de Alberto Guerra quanto à lisura do Campeonato Gaúcho. Lá em Minas Gerais, um protesto da torcida do Cruzeiro faz com que o Willian fique extremamente receoso de continuar em Belo Horizonte, e isso pode ser benéfico para o Internacional. E a gente vai entender também como o Internacional pode manter Vitinho no estádio Beira-Rio ao longo de toda a temporada 2025. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do CT do Parque Gigante, mas também ainda o Beira-Rio, ainda também com os pormenores do que está acontecendo na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre os conteúdos do Internacional tu encontra aqui no canal. Por isso faço o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho. O teu compartilhamento é importantíssimo, seja nos teus grupos de Colorado com os teus amigos ou então nas tuas redes sociais. Daí o conteúdo chega mais longe e a gente bate as metas aqui de 2025. A desse ano vai ser 70 mil inscritos e a gente está muito próximo de chegar nos 60, né? Então será que a gente consegue essa semana ainda em fevereiro? Mês do aniversário do canal, né? 3 anos. Faz isso. Convida alguém para estar junto conosco aqui e vamos cada vez mais entendendo no nosso Colorado, beleza? KTO.bet.br é onde a diversão acontece. Cada jogo é único na KTO. Odds, as melhores da praça, sem contar o sistema totalmente reformulado, seguro e principalmente regulamentado junto ao governo federal. Entra lá, kto.bet.br, um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade e moderação, beleza? Eu vou mostrar uma imagem para vocês que, após o final de semana da desclassificação do Cruzeiro para o América Mineiro, nos pênaltis, né, no campeonato lá, estadual de lá, o Willian foi visto como o grande vilão, né, do jogo por conta de um pênalti errado, que o goleiro fez uma baita defesa também, né, diga-se de passagem, mas no pênalti errado acabou também, né, sendo um dos estopins aí da desclassificação do Cruzeiro. Ninguém tá cobrando o Gabigol, né? Engraçado, o Gabigol que perdeu alguns na cara do gol aí, mas enfim. Essa imagem que vocês estão vendo é de um protesto lá em Belo Horizonte, né, com manequins com camisas do Cruzeiro e uma delas com a camisa do Willian, lateral direito, que o Internacional está de olho, já jogou aqui em 2015 e em 2016. E esse protesto, me contaram que deixou o Willian bem incomodado. A família do Willian, as pessoas próximas do Willian, principalmente pela questão da segurança, né? O jogador preza muito por isso, tanto que o jogador não gosta que invada a CT, que quebre carro, que jogue coisa em ônibus, tenha pancadaria em estádio, essas coisas todas. E o Inter, claro, está de olho nisso tudo, observa essa situação, observa o clima ruim com a torcida, que já colocou diversas. Se a gente posta alguma coisa, por exemplo, com o Colorado, que é o Willian, os torcedores do Cruzeiro, leva, né? Esquecem, por exemplo, que ele foi um baita cara no ano passado, o melhor lateral direito do Brasil. Então, vale destacar que o Inter está de olho nisso, vai tentar conversar com a direção mineira esta semana para tentar colocar mais uma proposta na mesa do presidente, né, do dono da SAF agora, lá o Pedrinho. Então, eu não quero transformar isso numa novela, né, até porque às vezes a gente fica batendo demais nessa tecla aí de questão de contratação e tal, mas é que esse protesto bateu muito, né? Eu tenho algumas pessoas ligadas que são próximas do Willian e tá bem tensa a situação do lateral lá e certamente, né, isso vai ser
não vou usar a palavra facilitador, né? Mas isso vai ser um elemento, né, para que a gente daqui a pouco consiga contratar o lateral direito. Vale lembrar, até o dia 28 a janela está aberta para negociações de fora do país. Dentro do país, se o cara jogou uma partida do estadual, ele tem entre 10 de março e 11 de abril também para ser regularizado junto aos clubes. Já falamos sobre isso aqui em outros conteúdos, beleza? Tem o Vitinho, né, que saiu ovacionado lá do Centenário, e a torcida aplaudindo, cantando o nome dele e tal. Ele concedeu uma entrevista ao final do jogo também falando que gostaria muito de ficar aqui ao longo da temporada, renovar o seu contrato e tudo mais, né? Só para ter uma ideia, né? Ele tem hoje toda uma questão envolvendo os clubes da Rússia e da Ucrânia lá por conta da guerra, né? E o Vitinho, quando ele veio para cá, ele está com um vínculo só até o dia 30 de junho de 2025. Ele terminou o contrato com o Red Bull Bragantino, de empréstimo, e aí voltaria para a Rússia. Só que daí o que acontece? Os caras foram lá e emprestaram ele novamente para ele seguir no Brasil, porque era o que essa família queria. E aí o Inter, quando anuncia ele, bota o seguinte, ó. O Inter comunica a contratação do meio atacante Vitinho. Chega ao clube após o término do seu contrato com a Red Bull. O novo vínculo com o Colorado será válido até 30 de junho de 2025. O acordo segue as diretrizes estabelecidas pela FIFA para atletas com vínculo de origem de clubes ucranianos. Rússia, Ucrânia, né? Aquela coisa toda. Vitinho estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Internacional. O que acontece, tá? Eu até vou dar uma olhada aqui se a gente tem... porque tem uma nova normativa da FIFA para clubes de lá, né? E, obviamente, a gente tem que pensar que a guerra está longe de acabar, e a gente precisa entender como funciona a questão da renovação, tá? Porque é o seguinte, lá com o Vitão, a cada 6 meses era meio que uma normativa nova vinha para ganhar destaque entre os clubes da Ucrânia e da Rússia, tá? Agora, por exemplo, Vitinho, ele tem de aguardar a entidade máxima do futebol dizer o seguinte, cara, tu, como atleta, não precisa voltar para a Ucrânia, para a Rússia e tal, e pode ficar no Brasil. Estende o teu vínculo com o clube que tu tá, e a partir daí tá resolvido o teu problema, tu mantém o teu trabalho e exerce a tua profissão. Então, a tendência de ele não voltar para o Dínamo de Kiev, eu tenho falado Rússia e Ucrânia porque é a normativa dos dois países, né? Porque eles estão em guerra, mas ele veio do Dínamo de Kiev da Ucrânia, tá? Ela é muito grande, né? A questão de ele não voltar, principalmente porque ele deixou muito claro na saída de campo que ele quer permanecer aqui, principalmente porque hoje ele é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, com 3 gols do Internacional. Passa o Alan Patrick, passa o Borré. Então é importante essa continuidade aqui. O Inter está de olho em tudo que acontece dentro da entidade máxima. Tem inclusive olheiros lá, tem pessoas importantes do ambiente colorado que conhecem, né, o ambiente também da FIFA. Então eles sabem que tem grande chance aí da normativa seguir e ele, Vitinho, permanecer também no Beira-Rio. Na questão, cara, da reunião da Federação Gaúcha de Futebol, tá? O Inter vai conversar com o Luciano Oxman e principalmente entender os rumos do campeonato, porque acha uma barbárie, né, o que aconteceu na arena, da coação dos árbitros, pessoas, influencers, né, não vou nem dizer jornalistas, porque eu não sei se todos são formados, mas pessoas ligadas ao Grêmio com câmera na mão, né, coagindo o árbitro. E aí, como é que vocês viram ontem? Se vocês não viram, tá aqui em cima o conteúdo que eu gravei com as imagens de lá. E o Inter quer saber se os dirigentes vão ser punidos, se a própria ASEG vai pegar e vai fazer alguma punição aos seus afiliados. O Inter quer entender o que está acontecendo, principalmente porque o Guerra, o Alberto Guerra, o presidente do Grêmio, quando fala às rádios, deixa muito claro que o campeonato está manchado.
E além da coação feita aos árbitros no jogo, ao final do jogo, que eles saíram 2 horas depois que acabou o jogo, tá, da Arena, ainda teve o presidente do Grêmio dizendo que vai judicializar as pessoas, o CPF, e não não o CNPJ, né? Por exemplo, a Federação Gaúcha de Futebol ou qualquer entidade. Não, vai ser o CPF. Ó. O árbitro foi mal, nós vamos processar ele. Ou seja, isso também é uma forma de intimidação, segundo o Internacional no bastidor. Então, o Inter não vai permitir isso e vai conversar com o Luciano Oxman a respeito. E aí vai tentar entender, porque o Luciano Oxman a ponto de, em uma entrevista, já descartar a possibilidade de árbitro de fora do Rio Grande do Sul. Então agora ele também, Luciano Oxman, se colocou numa faca de 2 gumes, se colocou numa encruzilhada, porque antes, quando o Inter pediu, não ia ter. Agora que o Grêmio pediu, vai ter árbitro de fora. Daqui a pouco os dois vão se unir, duvido muito, né, na questão do árbitro de fora. Enfim, vai ser bem tensa essa semana aí a respeito dos bastidores da questão árbitro, VAR, condicionamento e tudo mais a respeito do Campeonato Gaúcho. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa aquele like, te inscreve no canal, ativa também a notificação e bora. Vamos continuar conversando sobre o Internacional aqui nos comentários, beleza? A gente se fala. Um forte abraço. Tchau!